Desligue o ruído e conecte-se aos factos. Temos 10 estadias num dos hotéis de luxo Alma Lusa na Comporta. 2 adultos, 2 noites. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Relatório de jogo na Rádio Observador, 30ª jornada importantíssima para as contas do campeonato. O Futebol Clube do Porto acabou por capitalizar a derrota do Sporting no derby e está muito perto de se sagrar campeão num jogo onde da primeira à segunda parte Augusto Inácio não deu qualquer hipótese ao Tondela. Talvez na primeira parte ainda tenha havido alguma esperança por causa daquele penalti falhado por Alan Varela para os homens que são de Tondela, mas a verdade é que o Porto matou logo no início da segunda parte essas esperanças, depois voltou a marcar por Forholt e nunca esteve em causa a vitória neste jogo. Pois, aquela coisa de dizer que o Farioli, o ano passado, perdeu o campeonato nas últimas 4, 5 jornadas e que poderia acontecer outra vez ao Futebol do Porto, que isso deve ter acontecido, esquecem-se é que os seus clubes também têm que ganhar para que pudessem sonhar com alguma coisa. Ora, depois de perderem as esperanças, os rivais, do Porto perder pontos em Braga, o Porto ganhou, depois perder, enfim, o Porto surpreendentemente foi surpreendido em casa por Famalicão e foram 2 pontos em que realmente os adversários, os rivais, não contavam. Mas depois esperavam, tiveram novas esperanças no Estoril que o Porto pudesse perder pontos. Enganaram-se que o Porto fez uma grande exibição. E agora este era o jogo em que, se o Porto tivesse que ser pressionado cada vez mais, cada jornada que passe, o Sporting tinha que ganhar o jogo ao Benfica por 2 razões. A primeira, para pensar no título ainda. E a segunda, para garantir o segundo lugar, não dando hipótese ao Benfica de se poder aproximar. Ora, correu tudo mal para o Sporting. O Benfica acaba por ganhar em Alvalade. Está com um ponto de avanço sobre o Sporting, com um jogo a menos que joga no dia 29 de Abril, com o Tondela em casa. E o Porto, que na primeira parte entrou forte, entrou para determinado, a querer ganhar o jogo, mas sendo pouco criativo, pouco envolvente nas situações de criar espaços para poder finalizar. Teve uma grande penalidade a seu favor, é verdade, mas foi desperdiçada por Alan Varela, também por mérito do guarda-redes Bernardo do Tondela, e foi para o intervalo 0-0, ao ponto das pessoas ficarem um bocadinho preocupadas. Então, mas o Porto está a jogar quase como uma equipa que está quase a descer de divisão e não consegue marcar um gol. Era determinante para o Futebol do Porto, na segunda parte, que marcasse um gol nos primeiros 10, 15 minutos, senão os nervos poderiam trair depois aquilo que eram os desejos da equipa técnica e dos jogadores do Futebol do Porto e dos seus adeptos. O que é certo é que o Porto entrou bem, Gabi Veiga entrou bem, marcou o golo, numa boa jogada do Denis Gul, que na primeira parte não apareceu. Aliás, o lado direito do Porto foi muito mais dinâmico na primeira parte do que na segunda. Piotr Zerski, que é um menino com 17 anos, tem muito futebol, é verdade, mas que hoje não esteve particularmente inspirado. Eu diria que o Porto, na segunda parte, entrou trompante, fez um gol, libertou-se e depois criou... E fez um golo, precisamente, com ações. Primeiro, no início da jogada de Pablo Rosário, e a finalizar essa jogada foi Gabri Veiga. 2 jogadores que foram lançados logo no início da segunda parte. Aqui também deve estar Farioli orgulhoso da sua capacidade para mexer no jogo. Sim, sabes que os treinadores, quando mexem na equipa, depois veem nessa mexida que houve realmente progressos e que deu determinado efeito, que é neste caso a procura do golo e da envolvência desses mesmos jogadores. É verdade que o treinador fica muito contente, mas eu aqui não posso deixar de destacar aquilo que eu achei que na primeira parte o Denis Gul não teve grande participação, parecia que estava fora de sempre das jogadas. Na jogada do gol para o Gabi Veiga é realmente um passe do Pablo Rosário para o Gabi Veiga, que dá a bola no Denis Gul, e o Denis Gul, no meio de 3 jogadores, conseguiu ficar com a bola, conseguiu criar espaços, e depois que colocou a bola no espaço vazio, onde apareceu o Gabi Veiga com o pé esquerdo a fazer 1-0, e que libertou o Porto para aquelas ansiedades que já podia-se viver na bancada. Eu sei que os adeptos do Porto estavam à espera de ganhar o jogo, mas as coisas estavam no intervalo 0-0 e deixa sempre alguma preocupação. O que é certo é que a partir daí, depois o farol do tal homem que tem 3 pulmões, o homem que defende, o homem que ataca, o homem que organiza, o homem que remata, o homem que cruza, o homem que assiste,
enfim, é um homem fantástico. É um homem que tem boa circulação nas vias respiratórias e que faz do campo inteiro toda a sua via. Não há nenhuma parte do campo onde ele não galgue terreno. Exatamente, e deve ter essa liberdade pela parte do treinador de, olha, joga praticamente onde tu queres, porque tu sabes que quando a bola vai chegar ao espaço, tu vais lá estar. E depois é um jogador que raramente perde um lance, raramente perde um passe. É um jogador realmente com uma envolvência muito grande e acho que o Porto vive muito daquilo que é a intensidade do jogo, daquilo que ele é o primeiro a dar esse mote logo de pressionar o adversário quando não tem bola e depois, quando tem bola, tentar levar a equipa para a frente, não está com toques para trás nem para o lado. Só em casos de urgência é que ele faz isso, de resto é sempre para a frente é que se costuma dizer. E depois, num ressalto de bola que o Denis Golo, num defesa do Tondela, a bola sobrou para o espaço onde é que ele estava, a quase no lugar de ponta de lança. E depois, no meio de dois jogadores, mais o guarda-redes, conseguiu com o pé esquerdo finalizar, fazer o 2-0. Aí tranquilizou completamente as hostes esportistas e a equipa em si, e depois foi gerir o tempo, porque o Porto tem um jogo já na quarta-feira com o Sport, bem na meia-final da taça, está a perder 1-0, e aquilo foi só mais ou menos gerir o tempo para acabar por ganhar. Acabou por ganhar e bem, podia ter ganho por mais golos, é verdade, mas o que é certo é que o Porto cavou aqui assim agora uma distância muito grande, em que o Porto, o próximo jogo do campeonato, vai à Amadora, perante um Estrela que precisa de pontos também para fugir aos jogados de play-off, digo eu, para ficar na Primeira Liga. Depois recebe o Overk em casa, depois vai ao AFS e acaba o campeonato com o Santa Clara. O Porto tem um calendário teoricamente muito favorável e só o hecatombe é que faz com que o Porto agora já não ganhe o campeonato. Para mim o Porto vai ser campeão, claramente, que eu entendo os responsáveis do Porto a dizer que ainda não são, e não são matematicamente, é uma verdade, mas o que é certo é que tudo o que não seja o Porto ser campeão será realmente a grande surpresa, porque o Porto, da maneira como conquistou estes pontos todos, já ninguém acredita que o Porto não vai deixar de ser campeão. Augusto Inácio, o pior esta noite no Dragão entre Futebol Clube do Porto e Tondela? Olha, a ineficácia e a falta de ideias do Porto criar oportunidades de golo na primeira parte. E não estou a dizer com isto que o Porto não teve atitude, não querer, não deixou de ter determinação, mas faltou realmente alguma magia, alguma criatividade que o Porto não teve na primeira parte, e isso levou à ansiedade aos adeptos do Porto. E resta saber, para fecharmos este relatório da 30ª jornada em que o Porto venceu o Tondela em casa por 2-0, o que é que foi o melhor esta noite no Dragão, em que o Porto pode já dizer que cheira a título e que cheira também a festa nos aliados? Olha, para mim duas coisas. Dizer que o Porto foi eliminado pelo Nottingham, que era uma equipa que se viu que estava perfeitamente bem ao alcance do Futebol Clube do Porto, e o Porto foi eliminado, a forma como a equipa do Porto foi recebida, a forma como o Alan Varela falhou o penalti e a forma calorosa como os adeptos do Porto o protegeram, mais os seus colegas, mas estou a falar dos adeptos do Porto, que realmente protegeram o seu jogador, incentivando para que ele não perdesse a confiança. E naturalmente que tenho que dar aqui uma nota também para o Verholt, que na minha opinião não foi o Gabi Veiga o melhor jogador em campo, marcou o gol, é verdade, mas o Verholt foi o jogador que encheu o campo todo durante os 90 minutos para mim, por isso o Verholt é uma nota mais positiva disto tudo. Augusto Inácio, está feito e entregue mais um relatório de jogo. Costumamos ouvir o Augusto Inácio sempre que acompanhamos alguns jogos de futebol e ele se junta a nós, mas também em sede de O Campeão é, com as habituais notas de 0 a 20 aos protagonistas do dia no mundo do desporto, na Rádio Observador. Um grande abraço, Augusto Inácio, e até breve. Um grande abraço.